Bom, gente, continuamos nessa aula a conversar sobre as questões relacionadas ao acidente de trabalho, a comunicação de acidente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o cumprimento, o fiel cumprimento disposto no artigo 338, quanto a normas de higiene e segurança do trabalho, quanto às informações a serem prestadas aos trabalhadores sobre o que é que eles vão fazer, que tipo de produtos eles vão utilizar. Muito bem. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidentes, especialmente do acidente de trabalho. No caso de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Então, ação regressiva se a empresa, ela foi, negligente quanto à adoção de medidas de segurança, de higiene do trabalho. Então, se houver negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho, indicadas, para proteção, seja individual ou coletiva, a Previdência vai entrar na Justiça com ação regressiva contra os responsáveis. Nos últimos 2 anos, têm sido muito frequentes as ações regressivas, tendo em vista a ocorrência de acidentes de trajeto. Nós temos uma grande quantidade de trabalhadores se acidentando, porque são entregadores, porque são office boys, porque fazem trabalhos externos, tendo em vista a questão da violência do trânsito. Então, hoje você vai encontrar situações onde um motoqueiro foi colhido por um carro onde tinha um motorista alcoolizado dirigindo. Então, aquele indivíduo passou ali a ter uma situação, um acidente de trabalho, é um acidente que vai gerar pagamento de benefícios acidentários por parte da Previdência, e a Previdência vai entrar regressivamente contra esse motorista alcoolizado que provocou o acidente. A ação regressiva busca ressarcimento aos cofres da Previdência, tendo em vista os gastos que estão sendo feitos com aqueles benefícios pagos ao acidentado, que foram causados por aquele motorista, pelo motorista alcoolizado. Vamos lá. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações fornecidas trimestralmente, a partir de 1º de março de 2011, pelo Ministério da Previdência Social, relativas a dados de acidentes e doenças do trabalho que são comunicados através de CAT, registradas no período, encaminhará à Previdência Social os respectivos relatórios de análise de acidentes de trabalho com indícios de negligência quanto a normas de segurança e saúde do trabalho que possam contribuir para a proposição de ações judiciais regressivas. Então, o que acontece? O Ministério da Previdência, ele faz um controle estatístico e epidemiológico das CATs. Então, todos esses dados, quanto a acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que são enviados através de CAT para o INSS, controlados pelo Ministério da Previdência, eles vão ser organizados, enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer uma análise desses acidentes e doenças do trabalho comunicados no período e nessa análise vai identificar se ocorreu negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho que possam ter causado aquela situação de acidente ou de doença do trabalho. E essa análise vai subsidiar ações regressivas da Previdência Social contra
os responsáveis que não adotaram as medidas de proteção, tá? Que foram negligentes, ou até não só agiram com culpa, como também agiram com dolo, tá? Aí teria cabimento uma ação regressiva. O pagamento pela Previdência Social decorrente do acidente de trabalho, então o INSS paga benefícios acidentários. Para pagar, o INSS não vai investigar se houve culpa do trabalhador, culpa do empregador, nada disso. Existe uma incapacidade laboral, uma redução de capacidade laboral, a incapacidade é permanente, é temporária, houve morte, foi causada por um acidente de trabalho, o INSS paga o benefício, tá? Mas o fato do INSS estar pagando o benefício, seja ao segurado, seja a pensão por morte ao dependente, não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de terceiros, tá? E essas ações que o segurado pode impetrar contra a empresa que foi negligente, tá? Com o objetivo de obter uma reparação, uma indenização, elas vão correr no âmbito da Justiça do Trabalho. O 343 tem uma coisa que nós já conhecemos, é contravenção penal, contravenção, portanto, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de higiene, né, das normas de segurança e saúde do trabalho. Os litígios e medidas cautelares relativos aos acidentes de trabalho vão ser apreciados na esfera administrativa pelos órgãos da Previdência Social, segundo regras e prazos aplicáveis às demais prestações. Olha aqui para a prova com prioridade para a conclusão. Então, o segurado reivindica, né, ele requer um benefício junto ao INSS e ele, então, alega que aquele benefício é acidentário. O INSS não entende como tal. Ele vai poder entrar com recurso junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Sempre que tiver alguma contestação, algum recurso que envolva situações de prestações acidentárias, esses recursos terão prioridade para a conclusão. Mas o trâmite, entra com pedido no INSS, a questão do recurso, primeiro a junta de recursos, né? Depois ao Conselho de Recursos, o trâmite é o mesmo, os prazos são os mesmos, apenas, né, essas contestações, esses recursos que envolvem prestações acidentárias devem ser julgados com prioridade para a sua conclusão. Na via judicial, tá, quando existe alguma contestação judicial, não aquela que envolve reparação, né, por parte do empregador, que essa corre na Justiça do Trabalho. Se quer se discutir uma questão acidentária relacionada a acidente de trabalho, o segurado vai entrar na Justiça Estadual. Então, na via judicial, a questão, né, os litígios e as medidas cautelares relativos a acidente de trabalho vão correr no âmbito da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência através da CAT. Então, quem quer entrar na Justiça contra o INSS, tendo em vista alguma prestação acidentária, alguma situação de caracterização do acidente como sendo de trabalho, como sendo uma situação de doença do trabalho, vai entrar na Justiça Estadual e vai colocar junto à petição, vai instruir, né, com a CAT, tá? Com a prova de que houve a notificação do evento à Previdência através de comunicação de acidente de trabalho, então vai uma cópia da CAT junto à petição, que é no âmbito da Justiça Estadual. O procedimento judicial, ele é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, que é quando, né, a parte perde, paga a sucumbência. Então, o segurado não paga, né, nem aqui é isento de quaisquer custas, tanto para um quanto para o outro. Vamos lá. Ações judiciais relativas a acidente de trabalho, a partir da emenda constitucional número 45, tá? Passaram a competência para o julgamento das ações de acidente de trabalho contra o empregador, passou a ser da Justiça do Trabalho.
Então, o segurado sofreu o acidente porque o patrão foi negligente, ele não avisou o trabalhador dos riscos de uma operação, esse trabalhador acabou se acidentando. O trabalhador, além de requerer seu benefício acidentário junto à Previdência, ele vai entrar na justiça contra o patrão requerendo uma reparação. Essa ação, requerendo reparação, vai correr na Justiça do Trabalho, tá? Isso por conta da alteração que está no artigo 114, a partir da emenda constitucional número 45. O artigo 114 diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, número 6, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Tá? Então, o entendimento do STF é o seguinte: por todo exposto e, né, tendo em vista aí o artigo 114 da Constituição, concluo que não se pode excluir da competência da Justiça Laboral as ações de reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas pelo empregado contra o empregador. Não é uma ação do segurado contra o INSS, porque essa é da Justiça Estadual, tá? Menos ainda para incluí-las na competência da Justiça Comum Estadual. Então, ação de reparação do empregado contra o empregador e Justiça do Trabalho. Ação do segurado contra o INSS, tendo em vista uma prestação acidentária, uma situação de caracterização de acidente de trabalho, Justiça Estadual, tá? Processos propostos na Justiça Comum, né, antes da decisão aí do Supremo, e ainda não sentenciados, onde o trabalhador, né, entra com uma ação pedindo reparação, entrou com uma ação pedindo reparação ao empregador, tá? Então, os processos desse tipo, que estão na Justiça Comum e não sentenciados, devem ser remetidos para a Justiça do Trabalho para instrução e julgamento. Processos que já foram sentenciados na Justiça Comum devem permanecer na Justiça Comum para apreciação pelos tribunais de justiça até dos recursos de apelação, tá? Então, sentenciado fica no tribunal, né, na Justiça Estadual. Não sentenciado, a Justiça Estadual remete para a Justiça do Trabalho. Agora, no caso de ações judiciais, tendo em vista, né, acidente de trabalho, ações judiciais contra o INSS, nós encontramos no artigo 109 a seguinte disposição: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, que entraria o INSS, ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as de acidente de trabalho, e também as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho. Então, assim, se alguém quiser, né, discutir uma situação judicialmente, requerer um benefício, ele não foi concedido, então quer entrar na Justiça, qual é o âmbito? Justiça Federal. Mas se envolver acidente de trabalho, essa ação tem que ser proposta na Justiça Estadual, tá? Bom, o artigo 345, tá, do Regulamento da Previdência Social nos diz o seguinte, tá? Que as ações referentes a prestações decorrentes do acidente de trabalho prescrevem em 5 anos, tá? Então, ações referentes a prestações decorrentes de acidente de trabalho, prestações ditas acidentárias, essas ações prescrevem em 5 anos, contados da data do acidente, quando desse acidente resultar morte ou incapacidade temporária verificada pela perícia médica do INSS. Então, 5 anos, o prazo prescricional é de 5 anos, contados da data do acidente, quando desse acidente resultar morte ou incapacidade temporária, verificada pela perícia médica. Ou o prazo prescricional de 5 anos é contado, né, da data
em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou agravamento de sequelas do acidente. Então, aqui, gente, eu posso contar o prazo prescricional de 5 anos da data do acidente, quando for morte ou incapacidade temporária, verificada pela perícia. E eu posso contar o prazo prescricional de 5 anos a partir da data do reconhecimento por parte da Previdência Social de que ali existe incapacidade permanente ou um agravamento de sequelas de um acidente. Artigo 347 nos diz que o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício. Aqui é o prazo para a revisão de benefício. Esse prazo é de 10 anos. Então, o prazo prescricional para ações relativas a acidente de trabalho é de 5 anos, contado da data, né, aqui, do acidente ou da data em que a perícia reconheça a incapacidade permanente ou agravamento da sequela do acidente. Mas o prazo para pedir revisão de benefícios em geral, inclusive os acidentários, é um prazo de 10 anos. Então, é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício. E esse prazo de 10 anos, que é um prazo decadencial, ele é contado a partir do primeiro dia, tá, do mês seguinte àquele mês em que se recebeu a primeira prestação, tá? Ou, se for o caso, a partir do dia em que tomar conhecimento de uma decisão que indefere um pedido dele no âmbito administrativo. Então, prazo para revisão de benefícios é um prazo de 10 anos, que é contado a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ele recebeu o primeiro benefício, ele discorda desse valor do benefício recebido, ele tem 10 anos contado do primeiro dia do mês seguinte para entrar com uma revisão, e também se conta esse prazo de 10 anos a partir do dia em que o segurado tomou conhecimento de uma decisão que indefere um pedido dele no âmbito administrativo. Muito bem. O artigo 346 nos diz que o segurado que sofreu acidente a que se refere o artigo 336, então que acidente é esse? É acidente de trabalho. Então, o segurado que sofreu acidente de trabalho, ele tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses da manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente. Então, é o seguinte, vamos dizer que o empregado sofreu um acidente bem aqui. Esse acidente provocou um afastamento de 15 dias. Se o afastamento for de até 15 dias, quem paga aqui é a empresa, não é que paga esses primeiros 15 dias? Se esse afastamento é de 15 dias apenas e ele não chega a tirar auxílio-doença, né, entrar em gozo de auxílio-doença, e volta a trabalhar nesse período de 15 dias, quando ele volta, ele não tem essa estabilidade provisória. Mas se ele sofre um acidente que gera incapacidade, ele se afasta os 15 dias de licença remunerada aí, quando é no 16º dia, ele ainda continua incapaz, ele vai para a perícia do INSS e ele fica recebendo auxílio doença pago pelo INSS. E esse acidente, que tipo de acidente é? Um acidente, vou colocar aqui, de trabalho. Não é qualquer acidente. Tem que ser um acidente de trabalho, bem aqui. Ele se afasta mais de 15 dias, chega a tirar auxílio-doença. Quando esse auxílio-doença cessar, bem aqui, e não importa se ele vai receber auxílio-acidente ou não,
Dessa cessação começa um período de 12 meses, mínimo de 12 meses, onde o segurado tem garantia do seu contrato, ou seja, é um período de estabilidade provisória de 12 meses, contados da cessação do auxílio-doença concedido por incapacidade gerada por acidente de trabalho, ok? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aqui nós terminamos e eu vou só mostrar para vocês aqui a instrução normativa número 45. Vamos até o nosso próximo quadrinho, tá? Aqui. Então, o que que nós vimos? Deixa eu voltar aqui. Nós já vimos a lei define aqui o acidente de trabalho, nós nem vamos para a instrução normativa nesse minuto que eu vou mostrar para vocês ainda a definição do acidente de qualquer natureza ou causa, tá? Então, a Lei 8.203 diz que o acidente de trabalho, ele ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do segurado especial. E esse acidente produz o quê? Lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O regulamento da Previdência Social, ele não fala dessa definição, que é acidente de trabalho, ele só fala da CAT. Comunicação de acidente de trabalho, multa porque não comunicou. Mas quando o regulamento vai nos falar de carência, no seu artigo 30, ele diz o seguinte, que independe de carência a concessão das seguintes prestações. Aí lista lá uma série de situações que nós vamos examinar adiante, quanto à dispensa de carência para concessão do benefício ou para reabilitação. Muito bem. No parágrafo único desse artigo, ele vai dizer o que é o acidente de qualquer natureza ou causa. Que vejam, esse acidente de qualquer natureza ou causa, como diz o nome, é qualquer acidente. Então, entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos e biológicos, que acarrete o quê? Lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. A diferença só é que aqui, esse acidente, tá, ele pode ser em qualquer contexto. Pode ser um acidente de alguém que está jogando bola no final de semana com os amigos, de alguém que estava passeando, né, na beira-mar, passeando no shopping, tropeçou e quebrou o pé, não estava trabalhando. Então, acidente de qualquer natureza é qualquer acidente provocado, né, por agentes exógenos, exposição a agentes exógenos, ou por uma situação traumática. Bateu o pé na pedra, aquilo é um trauma, quebrou o pé, não interessa se estava trabalhando ou não, é acidente de qualquer natureza ou causa. De acordo? Bom, nós temos aqui na IN 45, que nós não vamos conseguir terminar nessa aula, tá? Mas vamos já iniciar e a gente completa na próxima aula. Nós temos a repetição do conceito aí de acidente de trabalho. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício da atividade a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do segurado especial. E provoca o quê? Lesão corporal ou perturbação funcional. E o que essa lesão, essa perturbação causam? Morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, ok? Será devido o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho ao segurado empregado, exceto doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, quem é que tem proteção acidentária, que vai ter direito a um auxílio-doença acidentário? O empregado, o avulso e o segurado especial. Aqui, o segurado empregado doméstico está, né, como exceção, ele não tem essa cobertura de auxílio-doença acidentário. Mas a Constituição já teve alteração no parágrafo único do artigo 7º, e saindo a regulamentação, nós sabemos que o nosso segurado, na condição de empregado doméstico, vai ter proteção acidentária, sim. Por enquanto, só empregado, avulso e segurado especial. Para o empregado, tá? O nexo entre o trabalho e o agravo somente será estabelecido
se a previsão de afastamento for superior a 15 dias consecutivos. Então, na verdade, a gente pode entender assim, que é só quando o segurado chega até a perícia médica do INSS, tá? O segurado chegou na perícia médica do INSS, ou seja, ele vem em busca de um auxílio-doença a partir do 16º dia. Nesse momento, a perícia vai examiná-lo e vai confrontar no sistema, né, o CID da doença, ou seja, o agravo, com o trabalho, com a atividade econômica da empresa. E se houver correlação significativa, aí estabelece o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Caso não haja essa correlação, tá? Aí nós não vamos ter a caracterização como acidentário. Mas esse estabelecimento de nexo, no caso de empregado, só acontece, tá? Se a previsão de afastamento for superior a 15 dias consecutivos. O segurado especial, que também tem proteção acidentária, e o trabalhador avulso, que sofreram um acidente de trabalho e ficaram incapazes para a sua atividade habitual, serão encaminhados à perícia médica para avaliação do grau de incapacidade e estabelecimento de nexo técnico logo após o acidente, sem necessidade de aguardar os 15 dias consecutivos de afastamento. Então, como segurado especial, não tem ninguém pagando 15 dias para ele, o trabalhador avulso não tem ninguém pagando 15 dias para ele. Quando eles sofrem um acidente ou quando eles têm alguma doença que possa ser uma doença do trabalho, né, ou profissional, tá? Isso deve ser comunicado, tá? A Previdência tem que fazer a CAT, segurado especial faz a própria CAT, o trabalhador avulso é a empresa, ou se ele estiver no caminho do ógimo do sindicato, aí vai ser o ógimo, tá? Se ele estiver se deslocando de uma empresa para outra empresa, as duas fazem a comunicação, enfim. O que acontece? Se for um segurado especial ou um trabalhador avulso, ele está incapaz, chega na perícia, não teve CAT nenhuma, feita por eles, pelo próprio segurado especial, ou pela empresa, ou pelo ógimo, no caso do avulso, não tem CAT. Eles chegam na perícia porque eles não tem que esperar 15 dias, não tem direito ao benefício desde o primeiro dia de incapacidade. Aí a perícia já nesse momento, pode ser no dia seguinte ao do acidente, no dia do acidente, quando eles chegam na perícia, a perícia já vai verificar a existência de alguma vinculação entre o agravo e o trabalho e já vai estabelecer o nexo técnico epidemiológico. Então, o nexo aí pode ser estabelecido pela perícia logo após o acidente, sem necessidade de aguardar os 15 dias consecutivos de afastamento. No caso do segurado especial, tá? Quando da comprovação da atividade rural, deverá ser observado o disposto no que couber no parágrafo 3º do artigo 115 e adotados os mesmos procedimentos dos demais benefícios previdenciários. Vamos ver se eu trouxe aqui o artigo 115, tá? Parágrafo 3º. Então, se eu tenho um segurado especial, tá? Ele tem que comprovar a atividade rural em regime de economia familiar para ele ser considerado especial, tá? Então, ele tem aqui no artigo 115, parágrafo 3º, a seguinte disposição. Segurado especial, ele tem que provar atividade rural. Quando é um longo período, ele tem que provar para cada competência envolvida naquele período que ele exercia atividade rural. Mas quando for benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade, o segurado especial poderá apresentar apenas um dos documentos comprobatórios de atividade rural, independente de apresentação de declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Pescadores ou Colônia de Pescadores, desde que esse documento único comprove que a atividade rural vem sendo exercida nos últimos 12 meses, se for caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com carência, nos últimos 10 meses, se for, né, caso de salário-maternidade para segurado especial, ou no período que antecede a ocorrência do evento. Então, é assim, o segurado especial, quando ele vai se aposentar por idade, ele precisa demonstrar 180 meses de atividade rural. E ele realmente vai ter que apresentar documento para cada uma daquelas competências que ele quer comprovar
que exerceu atividade rural para demonstrar que em todo o período ele estava naquela situação de regime de economia familiar, tá? Produção rural, ou pesca artesanal, enfim. Mas quando um segurado especial vem buscar um auxílio doença acidentário, como é um acidente que provoca aquela concessão, eu não preciso nem ter a prova dos últimos 12 meses, apresentar um documento que demonstre que nos últimos 12 meses ele estava exercendo atividade. Basta que ele comprove que no mês anterior ele estava exercendo atividade rural em regime de economia familiar. Agora, se for um auxílio-doença que exige carência de 12 meses, aí esse documento único, o segurado especial vai apresentar, por exemplo, um contrato de parceria, tem que cobrir o período todo dos 12 meses de carência. Se é uma segurada especial que vem requerer salário e maternidade, esse único documento comprobatório da atividade rural tem que demonstrar o exercício de atividade rural pelo menos pelos últimos 10 meses que antecedam o requerimento, tá? Nós vamos parar aqui, tá? Deixa eu só verificar aqui um pouquinho. Nós ainda temos muitas informações da instrução normativa tratando, né, da questão aqui, tá, do acidente de trabalho, da caracterização do acidente, da CAT. Então, minha gente, mais uma aula sobre acidente de trabalho, tá? Porque nessa nós vimos apenas algumas disposições da instrução normativa, ainda temos várias, né, para examinar, e na nossa próxima aula nós estaremos tratando desse assunto, tá bom? Tá? Até a próxima aula, então.